Saudamos os irmãos que estão na igreja, estão em casa. Mais uma quinta-feira de oração e reflexão da palavra de Deus. Nós queremos então, irmãos, agradecer primeiro, fazer alguns agradecimentos e avisos, que o primeiro deles é que nós, domingo agora, dia 14, nós estaremos de volta ao culto presencial, começando às 19 horas aqui no templo. Venham, tragam sua máscara, estaremos aqui para receber os irmãos e que nós possamos aí estar sentindo a presença do Senhor nas nossas casas, aqueles que não podem, e aqueles que podem vir, venham, estarão nos ajudando aqui a fazer o culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Logo agora, domingo, dia 14. Gostaríamos de agradecer os irmãos que têm nos acompanhado, têm acionado o canal da igreja. Nós pedimos que você continue a nos acompanhar. Também agradecemos à equipe de transmissão, que tem sido bênção, que tem trabalhado para isso, e Deus tem abençoado cada um deles. Feito isso, irmãos, gostaríamos então de passar nessa noite a nossa leitura da palavra de Deus. Você que está aí na sua casa, pega a sua Bíblia, e nós estaremos lendo a palavra do Senhor nessa noite, cantando hinos em louvor ao nosso Deus, porque só Ele merece toda a nossa adoração. Para começarmos, irmãos, vamos ler os Salmos de número 33. Salmos de número 33, Louvor ao Criador e Preservador, é o título do nosso Salmos 33. Diz assim a palavra do Senhor: Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos nos saltérios de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes águas. Temam ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus e todos os filhos dos homens. Do lugar da sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória a despeito de sua grande força, e ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome preservar-lhe a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Versículo de número 5, ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da sua bondade, ou da bondade do Senhor. Então, irmãos, Salmos 33, a bondade do Senhor está na terra e está com os filhos de Deus. Vamos para o louvor e glória do nosso Deus, cantarmos o hino de número 371, a Bíblia. Da Bíblia a luz celeste lampeja aqui, Senhor, a luz que vem de Cristo, o
o Mestre Salvador, tal como o sol no espaço difunde a sua luz. Teu livro aqui resplenda a glória de Jesus. Senhor, que a tua igreja rebrilhe qual fanal da Bíblia, refletindo a luz celestial. Num proceloso mundo, rumando a perdição, que a Bíblia a todos mostre em Cristo a salvação. Concede inteligência, queremos perceber o que, Senhor, na Bíblia mandaste-nos dizer. Adestra-nos, ó Mestre, com teu verbo eficaz, instrui e repreende, destrói o que é falaz. Amém. Continuamos, irmãos, com o nosso culto de louvor, reflexão da palavra de Deus e oração nessa noite. Vamos orar a esse Deus que a palavra dele diz que a terra está cheia da sua bondade e nós queremos agradecer. Pai, te agradecemos, Deus, porque a tua bondade se manifesta nos teus filhos, se manifesta, Senhor, através da sua igreja, manifesta através dos teus filhos, aqueles que realmente, Senhor, cumprem os teus mandamentos, aqueles que estão dispostos, Senhor, a ser usado pelo Senhor. Te louvamos, Pai, nessa noite. Te agradecemos, Senhor, por ser um Deus bondoso, misericordioso, que através da tua palavra o Senhor fala conosco. Esperamos nessa noite, Pai, como diz o texto também, que a tua misericórdia venha sobre nós e nós possamos, ainda que como homens pecadores, o Senhor continua tendo misericórdia de nós e falando conosco através da tua palavra. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Convidamos os irmãos para nessa noite a gente fazer a reflexão na palavra de Deus, com o tema Deus não mudou, baseado em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Apenas o versículo 8 diz assim: Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Senhor, mais uma vez, Senhor, chegamos à tua presença para pedir que o Senhor esclareça a nossa mente este versículo que ele já fala por si mesmo, porque a tua palavra explica a sua própria palavra. Nós queremos, Pai, entender que o Senhor, durante toda a história, continua sendo o mesmo e será para sempre. Te agradecemos porque o Senhor não muda, porque o Senhor continua sendo o Deus poderoso que lá em Gênesis, Senhor, criou os céus, a terra, criou a cada um de nós, criou os animais. É o mesmo Deus que, através da história, vai escrevendo a história da igreja, a história dos teus filhos aqui na terra. Te agradecemos, Pai. Fica conosco, esclarece, Senhor, a nossa mente nesse momento. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus não mudou. Irmãos, nós aprendemos então que Deus não muda. Deus sempre será o mesmo. De fato, a Bíblia, ela nos ensina que Deus, ele é o que é e ele se explica por si mesmo. Então, Hebreus, o livro dos Hebreus escrito, que nós não sabemos quem é o autor, fala de muita fé. Você vai ver
capítulo de número 11, então, é a galeria dos heróis. Vai falar de vários, aqueles que já tiveram fé, e o que eles fizeram, né? Então, cita vários que tiveram muita fé, vamos dizer assim, a princípio: Enoque, Abel, Moisés, Abraão. Então, são muita gente, muitos irmãos, que pela fé fizeram o que fizeram. Em nome de Deus, eles fizeram muitas coisas. Então, nós vemos, então, irmãos, que o texto ele nos fala de um Deus que age no tempo e no espaço. Um Deus que, como nós lemos nos Salmos, a gente às vezes pode apostar na força do cavalo, mas não é isso que resolve. Às vezes a gente vai apostar na força da nossa argumentação, mas não é isso que resolve. Às vezes nós vamos apostar no tamanho da nossa igreja, mas talvez não é isso que resolve. Mas Deus, então, de uma forma muito clara, Ele vem de encontro com as nossas necessidades nestes dias, e Ele mostra que Ele não mudou. Então, também nós podemos ver, em Malaquias 3,6, está escrito: porque eu, o Senhor, não mudo. Então, Deus se mostra como esse Deus, que através da história, Ele vem se cumprindo a palavra dele através da história, através das nossas vidas, através da vida daquelas pessoas que ele realmente quer usar. Nessa noite, então, a gente vai ver, baseado nesse texto de Hebreus 13:8, o que impede será de a gente ver Jesus dessa forma? Ou seja, aquilo que ele foi lá no começo da história, na era 1, na era 2, e hoje nós estamos bem adiante, nós vemos pessoas dizendo: cadê o seu Deus? Cadê o nosso Deus? Aonde está Deus? Nós vemos que com essa pandemia, com essa dificuldade que nós tivemos, muitas igrejas fecharam, e muitas igrejas estão passando por dificuldades, mas Deus, Ele continua sendo o mesmo. Nós podemos olhar para isso que está acontecendo no mundo inteiro. Deus quer mostrar alguma coisa para nós, como já mostrou, como tem mostrado, e Ele não muda, Ele vai continuar. Às vezes, ou muitas das vezes, nós não reparamos porque tem acontecido isso ou aquilo, mas Deus, através da história, Ele quer trabalhar no meio do seu povo. Então, o que impede de nós vermos Jesus? Que Ele é ontem, hoje, e o mesmo será para sempre. Primeira coisa, irmãos, que nós podemos ver é que esquecer, o que não faz ver Deus como Ele é? Nós esquecemos do que o nosso Deus já fez durante a história. Quem é esse Deus? É um Deus que escreveu a história. É um Deus que fez muitas coisas. Através da Bíblia, do Velho Testamento, do Novo Testamento, nós vamos ver que Deus, Ele continua trabalhando. É o Deus que a Bíblia diz que nós podemos confiar, que Ele não muda. Então, mas nós, como cristãos, o que então impede de nós vermos Jesus, que Ele continua sendo esse Deus Todo-Poderoso? Nós esquecemos muito do que Ele já escreveu, muito do que Ele já fez. Assim como os discípulos, nós lembramos aqui, quando nós encontramos os discípulos, por exemplo, faltando-lhes a fé, o que acontecia? Eles esqueceram de que Jesus tinha feito muitos milagres. Jesus tinha curado, Jesus tinha multiplicado os pães, então nós apequenamos, se é que podemos fazer isso. Nós diminuímos Jesus, se é que podemos fazer isso, quando nós esquecemos de que o que Deus já fez por nós. Da onde que Deus tirou o seu povo lá no Egito? Da onde que Deus te tirou hoje? Então isso torna a gente não olhando para Deus, não vendo o que Deus fez na história. Assim como os discípulos esquecemos muito fácil dos milagres que Jesus realizou, que Deus realizou na história, nas vidas das pessoas. Este esquecimento nos leva a tirar os nossos olhos de Jesus e assim, se pudermos, diminuirmos
esse Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos lembrar daquilo que Deus já fez por nós. Cada um de nós estimula a nossa fé quando nós lembramos disso, faz a gente voltar a crer novamente que Deus operou no passado, Ele continua operando no presente. Isso é muito claro, irmãos, porque nós, como seres humanos, nós esquecemos facilmente que Deus, Ele não mudou. Muitas das vezes, nós que mudamos, o homem que mudou. E como os discípulos do Senhor, como pessoas que realmente esquecem com facilidade das coisas, nós esquecemos do trabalho que Deus fez na vida da igreja. Só de nós lembrarmos aqui, o que Deus fez através dos tempos, né? Podemos ver aí Deus fazendo o seu povo vitorioso no deserto, livrando das mãos de Faraó. Depois nós íamos no Novo Testamento, Deus preservando a sua igreja. Poderíamos então ter perdido a coisa principal, que é a morte de Jesus na cruz, quando Herodes queria matar Jesus antes do tempo. E nós vemos então, irmãos, que nós não podemos esquecer da história de Cristo. E aonde que está essa história, para nós não esquecermos? Está na palavra do Senhor. Não esquecer do que Deus fez. Então a primeira coisa que nós podemos esquecer, que Jesus foi ontem e é hoje e é o mesmo para sempre, é que nós esquecemos dos feitos de Jesus. Uma segunda coisa que nós podemos ver, o que nos impede de ver Jesus no texto lido, é a incredulidade. Nós já falamos aqui dos discípulos, né? Aqueles que andaram com ele. Nós ficamos admirados quando os discípulos esquecem com facilidade, ali da multiplicação dos pães, ali no caminho de Emaús, quando os discípulos fugiram da presença ali dos inimigos, quando eles abandonaram Jesus. Então nós falamos da incredulidade. Nós também, quantas dúvidas nós temos, não é verdade? Quantas dúvidas nós temos, e aí nós tornamos Jesus pequeno, Jesus diminuído, um Jesus limitado pelos homens, um Jesus limitado pela igreja, e isso é a nossa fé que impede de vermos um Deus tão grande, aquele Deus que abriu o Mar Vermelho, aquele Deus que fez Davi vencer Golias, aquele Deus que trouxe o dilúvio sobre a terra e sobrou uma família só. Nós ficamos então com a nossa incredulidade. Será que aconteceu isso? E a fé, irmãos, ela não é para qualquer um. A fé, ela é adquirida ou ela não é adquirida, ela é colocada por Deus no nosso coração. Então, essa é uma das coisas que impede de ver Jesus do jeito que ele é. Ele não mudou, ele continua sendo Deus, ele continua com o seu poder, ele continua com as suas alianças, ele continua com as suas promessas, as profecias dele se cumprirão, e nós então, pela incredulidade, nós então não vemos Jesus desta forma. Muitas das vezes esquecemos dessas coisas. Como já vimos então na pregação passada, quando nós também retornamos discípulos, aqueles que abandonaram Jesus, eles também haviam contemplado com seus próprios olhos todas as coisas que a Bíblia já diz, aqueles milagres, a ressurreição de Jesus, e essa incredulidade, irmãos, ela continua no meio da igreja. Nós precisamos, então, buscar fé no Senhor, crescermos em Cristo Jesus. Isso demanda muito tempo da igreja, demanda muito tempo de ler a palavra, e muitas das vezes nós estamos interessados em coisas extras bíblicas, nós estamos interessados em outras coisas menos na palavra, aonde a gente não vai aprender. Isto muitas das vezes acontece com cada um de nós. Se a gente não vigiar, se a gente não orar, Deus opera então vários milagres em nossas vidas, e nós muitas das vezes pela incredulidade nós não vemos. Como os discípulos do passado, assim continuamos nós navegando e querendo uma fé, mas sem buscar realmente na fonte, nós então nos perdemos. Mas quando estamos em dificuldades, ficamos descrentes que Deus possa fazer de novo. Então, uma das coisas que impede Deus, de nós vermos Deus, a segunda coisa é a incredulidade. O que nos impede de ver então Jesus no texto lido?
incredulidade. E nós vemos, então, uma terceira coisa no texto. É o inconformismo, o conformismo, né? O conformismo que nos faz ver Jesus. Às vezes nós nos convertemos e não procuramos ler a Bíblia, e não procuramos fazer os exercícios espirituais. E aí então nós nos conformamos com este século, como diz Romanos, e aí então nós vamos copiar a fé de muita gente, fé de pessoas que não têm nada para contar para nós, e a gente estaciona, né? E a gente para de ver essas coisas. E nós temos que crescer, irmãos. Muitas das vezes nós pensamos que crescemos em grupo, né? Claro, acontece isso também, mas o maior crescimento, ele vem individual. O que a palavra de Deus diz? Entra no teu quarto em secreto, e que em secreto o teu pai, ele vai te responder. Se nós vemos Daniel, como que Daniel crescia? A Bíblia diz que ele orava 3 vezes por dia, né? E às vezes alguns aí vão achar pouco, né? Porque talvez oram mais. Mas na verdade, Daniel orava 3 vezes por dia. Então o conformismo é uma das coisas que pode nos impedir de ver um Deus tão grande, que age, que fala, que faz. E está acontecendo as profecias. Por que as igrejas estão com pouca gente, né? O amor de muitos se esfria. Como nós falamos no passado, a preguiça vem, as dificuldades vêm, o mundo rouba a nossa fé, o diabo também ajuda, e nós então ficamos conformados com aquela fé que nós temos. E nós precisamos então ter coragem de sair do lugar de conforto que estamos, não conformar com este século, por então nós vamos ver um Jesus ainda pregado lá na cruz, um Jesus amarrado pelas religiões, um Jesus limitado pelas religiões, um Jesus limitado pelos crentes, e nós não podemos conformar com esse Jesus que nós estamos vendo. Ele foi ontem, ele é hoje, e é o mesmo, e será para sempre. A palavra de Deus diz isso. O conformismo também tem sido, então, um dos grandes obstáculos que tem nos impedido de chegar a um Deus tão grande, e de viver uma vida de milagres, uma vida que é cheia de frutos do Espírito Santo. Muitas pessoas se conformam com a vida cristã que leva, a ponto de não sonhar, não desejar, não lutar para sair de tais situações, não é verdade? Um Deus que está aí à nossa disposição a todo momento. Nós podemos nos ajoelhar, orar, buscar, ler a palavra, crescer, e daí poderão vir os obstáculos que a gente vai enfrentar, sabendo que o Senhor está conosco, podemos passar pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal nenhum, porque o Senhor está conosco. Deus quer usar os seus santos, Deus quer usar os seus vasos, mas a pergunta é, será que pensamos em que Deus quer nos usar? Será que nós estamos preparados? Será que quando Deus falar, olha, procuro alguém, como falou para Isaías, né? Alguém para fazer a minha vontade, nós vamos estar preparados, nós vamos estar prontos a falar, eis-me aqui, envia-me a mim, como disse Isaías. Então, irmãos, o Deus é o Deus tão grande que a Bíblia nos apresenta. É Jesus Cristo, então, ele é ontem, é hoje, ele não muda, ele será para sempre. Os homens se mudam, o mundo muda. A fé, muitas das vezes, se acaba, porque nós deixamos ela sair de nós. E aí, então, nós perdemos toda a alegria de ser cristão. E aí nós vamos procurar aqui e ali. E não vamos nos saciar nunca, não vamos nos saciar, vamos dizer aqui nunca, né? Porque nós vamos procurar fora de Cristo a nossa alegria. Fora de Cristo nós não vamos nos sentir bem. Às vezes nós olhamos para nós e queremos fazer, preencher algo nosso. E nós não olhamos para o reino de Deus. Nós queremos então, irmãos, dizer que Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje, ele não muda, ele vai continuar sendo Deus. A igreja tem que buscar, e que isso que nos impede de ver o Senhor Todo-Poderoso. Esquecer do que Deus já fez na história, pode a gente diminuir esse Deus. Uma outra coisa que não podemos estar vendo é a incredulidade que não nos deixa ver. E uma terceira
nos conformarmos. Finalmente, irmãos, podemos chegar à aplicação para as nossas vidas e dizer, como a palavra de Deus diz, Deus não mudou. O homem cristão, até coloquei ali, o homem cristão sim, né? Cristão talvez caberia uma aspas ali, né? Porque o homem cristão sim mudou. Se você for olhar para o Daniel, como nós já falamos, se você for olhar para José do Egito, como nós ouvimos a sua história, que ele mudou a história do Egito, se nós formos olhar para Jó, que era um homem temente a Deus, e o Senhor apostou nele, o homem cristão sim, ele mudou. Nós precisamos então voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar a sermos cristãos fortes, inabaláveis, e nós poderemos afirmar que o nosso Deus, ele é hoje, ontem, e será para sempre, e sempre, e sempre. Nós lembramos então dos heróis da fé. Nós precisamos então ler de novo. Leia na sua casa aí Hebreus capítulo 11, e você vai ver o tanto de coisas que esses irmãos fizeram, usados por Deus, diante da fé que Deus colocou no seu coração, e eles não deixaram de crer. E assim então eles conduziram uma igreja que traz até os nossos dias. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E assim então, Deus quer usar a cada um de nós, baseado nesse texto de Hebreus capítulo 13, versículo 8. De nós dizermos que Deus, ele não mudou. Ele foi, ele é e ele será para sempre e sempre. Meu irmão, Deus não mudou. Vamos prestar atenção e fazermos a nossa parte, buscarmos esse Deus que é todo-poderoso e que cuida das nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe. Vamos cantar o hino de número 137, Abrigo no Temporal. Rochedo forte é o Senhor, refúgio na tribulação, constante, firme, amparador, refúgio na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, da tentação em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. É como sombra no calor, descanso na tribulação.
Continuando, irmãos, o nosso culto de louvor, adoração e reflexão da palavra de Deus, nós vamos fazer orações pedindo pela igreja, pedindo pelos enfermos, pedindo pelos idosos, pedindo pelas famílias que estão passando por alguma dificuldade nesse momento, sejam elas materiais, espirituais, enfermidade, nós pedimos por cada família. Nós também queremos orar pelo nosso país, para que Deus manifeste o seu poder na vida de cada homem, e assim nós podemos mudar a história do nosso país. O texto que nós lemos, Salmos 33, ele diz que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, oramos pelo nosso país. Nós agradecemos também a Deus pela tão providência dele em nossas vidas, pela alegria da salvação, porque eu acredito que ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele continua a chamar pessoas, a salvar pessoas, e é um Deus. Queremos orar também, agradecer a Deus, porque Ele tem paciência com cada um de nós, né? Às vezes nós não temos paciência com o nosso próximo, mas o Senhor, Ele, através da história, ontem, hoje e sempre, Ele teve, tem e terá paciência com cada um de nós. Basta você olhar para os seus discípulos, basta você olhar para os seus inimigos, que ele teve grande paciência. Então nós agradecemos a Deus pela paciência de Deus para conosco. Oremos, irmãos. Senhor, obrigado, porque podemos recorrer até o Senhor, aliviarmos o nosso fardo e colocarmos as nossas dificuldades, as nossas demandas, Pai, na Tua presença. Nós pedimos que o Senhor responda de conformidade com a Tua vontade, soberana vontade, que é boa, perfeita e agradável. E nós queremos nos sentir acomodados, tranquilos, calmos, diante, Senhor, da Tua resposta. Porque o Senhor é o nosso Pai, e o nosso Pai quer o melhor para os filhos, assim diz a Tua palavra. E nós, ó Deus, como filhos, às vezes nós não entendemos no momento. Mas nós vamos entender se nós andarmos nos Teus caminhos, se nós fazermos a Tua vontade. Nenhum inimigo, Senhor, nos vencerá. Nada poderá nos deter. Esteja, Deus, nos abençoando, estando, Senhor, com as nossas dificuldades, Pai. Fica, Senhor, com a Tua igreja. Fica, Senhor, com os idosos do nosso país, Senhor. Pedimos que o Senhor esteja orientando, Senhor, os seus filhos, famílias. Pedimos também, Pai, pelos enfermos, Senhor, que estão em casa, que estão no hospital, que, ó Deus, estão sendo cuidados. Restaura a sua saúde, o seu corpo, suas forças, Senhor. E que eles possam se sentir cuidados por Ti, Pai. Porque nós sabemos que a doença é um dos inimigos grandes, Senhor, do ser humano, e que abala a nossa estrutura, abala as nossas finanças. Basta a gente olhar para a Tua palavra, Senhor, que tiveram muitos doentes, e que foi pela Tua misericórdia e milagre que muitos se curaram, Senhor, na Tua presença. E nós oramos nesse momento, colocando, Senhor, a cada enfermo, Senhor, na Tua presença, porque nós cremos que o Senhor cura. O Senhor é capaz de fazer isso, Pai. Obrigado, Deus, porque nós podemos falar contigo, nós podemos entregar os nossos fardos ao Senhor, os nossos pedidos, as nossas orações. Esteja acalmando o coração do Teu povo, Deus. Esteja fazendo a gente entender a Sua vontade, Senhor, que muitas das vezes nós não entendemos. Olha, Deus, nós queremos também Te agradecer, porque o Senhor é um Deus presente com aqueles que Te amam. O Senhor é um Deus presente com aqueles que confiam no Senhor. O Senhor é um Deus presente, mesmo ainda, Senhor, quando a gente está andando pelo vale, Senhor, nós sentimos a Tua presença. O Senhor pode ser aquele que está do nosso lado em todos os instantes, Pai. Basta a gente, Senhor, o convidar para andar conosco. E nós pedimos também a Deus, e nós queremos Te agradecer nessa noite, Pai. Agradecemos pela salvação em Cristo. Agradecemos, Senhor, pela paciência que o Senhor tem com cada um de nós. Aqueles que estão vendo essa oração, que estão ouvindo essa oração, sabem que o Senhor tem paciência conosco. Porque nós andamos muitas das vezes errados, fazemos coisas que não agradam o Teu coração.
nós somos muitas das vezes omissos na nossa tarefa cristã, mas o Senhor tem paciência conosco, o Senhor é longânimo, diz a tua palavra, e nós, ó Deus, só temos a te pedir perdão por isso, e queremos, Pai, como discípulos, como filhos, como cristãos, queremos, Senhor, estar endireitando as nossas vidas, Pai, para sermos abençoados por Ti. Nos ajude, Pai. Nós queremos entregar a cada vida aqui presente, Senhor, aqueles que estão orando conosco nas Tuas mãos. Tome as suas demandas, tome as suas dificuldades e, ó Deus, que eles se sintam, Senhor, protegidos por Ti e que, ó Deus, no devido tempo o Senhor virá a restaurar, ó Deus, a vida de cada um, Senhor. Esteja com a Tua igreja, nos guarde, nos abençoe, nos livre, Senhor, nos proteja do mal. Senhor, que as portas do inferno não venham prevalecer contra a Tua igreja, que nós possamos, ó Deus, como discípulos, cuidar, ó Deus, da Tua casa, cuidar, ó Deus, do Teu rebanho, e que nós possamos, Senhor, sentir a Tua presença a cada dia. Obrigado por tudo, Pai. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você que nos acompanhou até agora, Deus abençoe. Até domingo no culto presencial. Nós contamos com você. Até a próxima. Deus abençoe.